Nossa, que isso? Até minha cara tava bonita. Pega um evitado. Oh, aí, espectadores, aí. Instagram pra você. Pera aí. Aí, agora. Deixa eu saudar as pessoas. Tem que chamar ela de novo. Qual que é o nome dela? Nádia. Ela não tá aí. Não, a pessoa tem que entrar e você chama assim? Uhum. É. Não entendo. Tem que dar um toque nela aí, então, ó. Pega aí o seu celular e dá um toque nela no WhatsApp. Xiaomi. É pra te ouvir, tá? O telefone não tá aqui. Eita. Nádia, isso. Isso. Nádia, Silvia, Ivan. Agora vai, Pedro. E parede voltando. Tô vendo. Tá ouvindo bem? Escuta aqui lá. A Veli falou. Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ai, Sala. Foi. Foi. Tive uma assessoria técnica aqui especial. Funcionou. É, também tô com assessoria técnica aqui. Fica isso, né? Você também tá com assessoria técnica especial? Gente, que beleza! Então é isso, Ok. gente. Continuando aí. E aí a gente falando, né, continuando, falando sobre essa questão da segurança alimentar, eu queria te perguntar, guerreira, porque às vezes as pessoas têm aquele discurso, muita terra para pouco índio, não sabem do que a gente planta, não sabem as roças, não sabem qual que é a nossa alimentação. E nesse período de pandemia, a gente tem visto aí, né, as cestas básicas, que não é a nossa alimentação tradicional. Né? Então você recebe muita farinha, muito macarrão. Eu queria que você falasse um pouco da nossa alimentação tradicional. É verdade. A, a, a nossa alimentação também ela é trabalhada muito na escola, né? Então, precisa se pensar como que é, por exemplo, a merenda escolar. Então, nós temos aqui 4 grandes colégios. Colégios assim que atendem uma demanda de mais de 1.000 alunos e funcionários. Então, a gente está aí brigando também com essa questão política, porque o Estado ele envia alimentação para as escolas de qualquer jeito, a partir das licitações. Então, o que a gente faz? A gente tenta, dentro desse pacote aí que o Estado faz, comprar dos produtores da nossa comunidade. Tentar ver uma alimentação mais saudável. Então, algumas comunidades conseguem, outras não conseguem tanto, mas a gente vai tentando. Então, assim, Então, eu você... escrevi um artigo falando sobre isso, onde a gente fala do alimento, que ele não alimenta só o físico. O alimento para a gente tem que alimentar também o espírito. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, na raiz de mandioca e quanta serventia que ela tem. Então, além da bebida, do cauim, da giroba que a gente faz para se alimentar também o espírito no momento de ritual, a gente também usa várias formas essa mandioca. Então, por exemplo, eu não uso farinha de trigo para nada, há muito tempo. Tudo que eu faço é a base de farinha de mandioca. Então, assim, se eu vou fazer um bolo, é a base de farinha de mandioca, usa aveia, algumas coisas assim mais orgânicas. Então, tirar esses alimentos da nossa mesa é o primeiro passo. No artigo que eu escrevi, junto com a professora Ferretti, que inclusive é o TCC, estou dialogando com as práticas de saber de Pinambá,
como que a gente pode influenciar nessa merenda escolar. E aí lá tem uma série de Sim. informações, né, que eu trago para a gente dialogar exatamente desse tema. Então, falar da segurança alimentar, falar Então, das pessoas que constroem esse alimento. E aí, no nosso ritual, a gente prepara uma bebida sagrada, que é a giroba, e todos bebem essa bebida, né? Uma bebida que ela não fortalece o espírito, mas ela tem nutrientes que ajudam no organismo, ela ajuda o intestino a trabalhar melhor, ela ajuda inflamações no estômago, por exemplo, como gastrite, úlcera, né? E assim também são os temperos. Então, essa erva aqui, que está na mesa, essa sim. mandala, é um tabaco rezado e cantado com memórias. Nossa, que pena que a internet não está ajudando. Mas a gente. Agora a conexão da parente lá na Bahia, que está com dificuldade. Vamos aguardar mais um pouquinho. Parenta Nádia, tô certo. Nádia saiu, chamada de novo. Então, a gente está tendo uma conversa com a parente Nádia Tupinambá, está lá no território, lá na aldeia, lá em Olivença, e a gente está falando sobre segurança alimentar. Principalmente nesse momento, né, nesse tempo de pandemia, em que as pessoas pensam que simplesmente é ter o que comer. Segurança alimentar não é só ter o que comer. Segurança alimentar é ter o que comer com qualidade e com quantidade suficiente também. Sabe, guerreirada? Então, a gente está falando de uma proteção que esse conceito de segurança alimentar ele vai surgir após as 2 guerras mundiais, né? Porque viram que quem conseguia... que quem conseguia ter alimento conseguia se recuperar, né? A gente está vivendo um momento que vai vir uma pós-pandemia aí, e pós-pandemia são como pós-guerra. Quem tiver autonomia alimentar na pós-pandemia, e é o que nós, povos indígenas, queremos, nós teremos um grande prazo, talvez o mais fundamental, para a total autonomia. A parente estava falando aqui que o alimento ele não nutre apenas o corpo, mas o espírito. E eu quero aproveitar, enquanto ela conecta, para perguntar para ela se da mesma forma que o alimento nutre o corpo e o espírito, também tem alimento que pode danar tanto o corpo quanto o espírito. Como que a gente pode entender essa sacralidade do alimento e colocar isso no nosso dia a dia para que a gente se cuide dos nossos, que faça essa proteção também espiritual? Parece que tá me ouvindo? Eu falei tanto. Tá me ouvindo, Parece? Ah, ótimo. Né? Quando a senhora fala que o alimento ele nutre, consigo. Quando o alimento ele nutre não apenas o físico, mas ele nutre o nosso corpo espiritual. Você pode falar mais disso para a gente, para nós, para todo mundo que está aqui? A raiz de mandioca, né? Como ela
Então, o povo tupinambá, no seu território de... Ah, parenta, a nossa conexão está muito ruim. É até um desperdício. É um desperdício da nossa beleza a gente ficar aqui pelejando com essa internet. É sério. A gente está linda, maravilhosa, cheia de luz, cheia de sabedoria e conhecimento para compartilhar. Ah, essa internet não ajuda? Tá ouvindo? O som tá ruim para todo mundo. Eu ouço vocês, eu tô ouvindo vocês. Ah, eu não tô. É o som aqui. O som aqui tá chegando metálico. E a imagem também não tá vindo boa. A conexão, né? Cadê os nossos ajudantes? Cadê o pessoal do Pontes? Largou a gente? Foi embora? Oi? Ah, não, eu me revolto. Eu me rebelo. Eu não aceito que esse... Não, eu não aceito que esse conteúdo tão rico se perca assim. Não. Parenta, então eu vou encerrar em respeito ao nosso sagrado, ao alimento sagrado, aos nossos conhecimentos, à sua pessoa. Eu vou encerrar e vou falar com o pessoal que a gente vai precisar remarcar esse assunto que é fundamental e que eu não consigo ouvir. Alguém entrou ali, mas... Você me ouve e eu não te ouço. Ouço bem. Será que o pessoal do Pontes não podia agilizar, tipo, pra gente entrar pelo Instagram do Pontes? Eu pensava que ia ser por lá, porque eu acho que, inclusive... Eu também. Eu atrasei por isso. Sim. Vamos encerrar e conversar com eles no Instagram? No Instagram, na verdade, vamos... deve ter alguém assistindo, com certeza. Mas vou pedir para ver se pode ser pelo outro Instagram, tá? A gente entra de novo? O Ivan tá aí. Foi lá por onde? Pelo Instagram do Pontes. Para ver se ficaria mais estável. Ah, agora... Conversa comigo, parenta, deixa eu ver. Eu tô te ouvindo bem, Avelim. Tá. Agora eu tô te ouvindo. Estabilizou. É porque eu tô Aí... É Ramon que tá fazendo essa ponte aqui de estar olhando a internet toda hora. Ah, agora deu uma ajustada. Então, parenta, você estava falando da questão do território tupinambá já precisar cada vez menos buscar alimento lá fora. A sua autonomia alimentar, né? Então, além de uma segurança alimentar, é uma autonomia que o território gera. Então, ele pode ficar sem depender desse alimento que vem de fora. E como que nas outras comunidades indígenas e também nas comunidades dos povos indígenas que estão em contexto urbano, como que a gente pode cuidar para evitar o máximo possível que a gente tenha que comer essa alimentação? O Brasil é o maior país que usa agrotóxico do mundo. Essa comida quase toda envenenada. O solo também contaminado, a água contaminada. A gente, aqui em Minas Gerais, tivemos 2 crimes da Vale do Rio Doce, destruindo 2 rios imensos. Então, como que a gente pode se proteger? Porque essa alimentação ela já vem danada lá da água, que já está contaminada, dos agrotóxicos. Como que a gente pode fazer com que a nossa saúde
seja espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, né? Tá tudo ligado. Não seja contaminado por essa alimentação que, infelizmente, quando se tem, né? Porque também a gente tem um índice de fome, de miséria muito grande. Em 2016, 795 milhões de pessoas morreram de fome. Por falta, escassez total. Morreram 700 milhões de pessoas, é muita gente morrer de fome. E aqueles que não estão morrendo de fome, estão morrendo de comida de péssima qualidade. Como que você vê, Parenta? Porque você falou de pós-pandemia também. Como que a gente vai poder gerar essa autonomia alimentar dentro dessa segurança alimentar? E como que a gente pode conseguir se alimentar de mais vida e menos morte? É um assunto muito sério, né? Que a gente precisa começar a levar nossas práticas também adiante para que outras pessoas, fora do contexto de aldeias, nos lugares urbanos também, façam essas práticas. Então, nós precisamos limpar nossos rios, precisamos plantar muitas árvores, né? Replantar, reconstruir aquilo que foi destruído. Aqui também não é diferente, nós estamos no setor, na praia, onde o prefeito da cidade está tirando todas as árvores e fazendo grandes empreendimentos, grandes condomínios. Então, nós temos aí uma série de danos ambientais próximo da nossa aldeia. Então, a nossa prática é reconstruir mesmo, é replantar. Então, continuar com as roças, continuar fazendo nossas práticas, a gente vai, pelo menos, fazer com que o pulmão desse mundo melhore nesse ar. Né? Você estava falando aí também de que as pessoas não entendem, e essa frase, né? Que é muito popular, muita terra para pouco índio. Não existe isso. É pouca terra para muitos índios, né? É o contrário. Eu ouço pessoas dizer que a gente tem vantagem, a gente tem prioridades. A gente não tem prioridade, a gente é esquecido pelo Estado. O Estado abandonou os povos indígenas há muito tempo e vem nos dando migalhas. A gente está aqui para dizer que a gente é autônomo, que a gente precisa se reerguer enquanto autonomia. E a autonomia faz parte da soberania alimentar. Então, se a gente planta o alimento, a gente vai abastecer, inclusive, lá fora, né, futuramente. Esse pós-pandemia está trazendo as pessoas para se conectar com as ervas medicinais, se conectar com os temperos verdes, parar de usar o industrializado e usar mais aquilo que a gente tem em casa. A erva que nasce no fundo do quintal, essa você tem que cuidar e usar. Seja ela para chá, seja ela para alimentar, para colocar no tempero. Para banho, para tudo. Então, as nossas práticas, ela tem que ser ouvida, porque nós construímos o conhecimento. E isso está nas nossas escolas, intrínseca nas nossas escolas, né? Onde as crianças... Guerreira, você falou uma coisa muito forte, que é a questão dos chás, né, dos remédios. Nós nos conhecemos, inclusive, no Jardim Sagrado, lá em Belo Horizonte. E essa questão dos chás e dessa medicação natural que a gente precisa resgatar, que foi há muito esquecida e trocada, né, pelo remédio de farmácia, como se isso solucionasse tudo. E quando você fala, né, a autonomia vem de plantar, a gente sabe que quem planta tem, né? Então, se a gente conseguir plantar não só o nosso alimento físico, no sentido de comestíveis, mas também plantar o nosso próprio remédio, plantar a nossa medicina, essa autonomia chega num nível que, para o sistema, é inaceitável, né? Que povos possam viver sem a indústria farmacêutica e sem a indústria alimentícia que vai estar sempre escravizando para que a gente sempre tenha que consumir o seu veneno. Então, o povo tupinambá traz um exemplo maravilhoso de autonomia, já começando na merenda escolar. E isso, para a gente, de todas as etnias, é um grande exemplo. Porque quanto menos a gente precisar trazer, agora, principalmente, né, como eu falei, nesse momento de pandemia, a gente tem ganhado algumas cestas básicas, e é muito bom, é importante. A gente precisa ter, né, um alimento. Não é um alimento nosso, tradicional, mas vem ali, então, muita essa farinha branca, como a senhora mesmo estava falando, que não usa, né? Então, tem muita farinha de trigo, muito macarrão. Isso traz um empobrecimento nutricional muito grande. Então, lembrando, mais uma vez, que soberania alimentar não é simplesmente ter alimento, é ter alimento
o alimento com qualidade, o alimento com nutrição suficiente, né? Não adianta só tomar chibé, né? E isso também é um ato muito político, né? Está muito tudo orquestrado. Então, o Sim. agronegócio, com essa farmácia aí, a indústria farmacêutica, né? Que está obrigando as pessoas a se curarem no hospital, sabendo Sim. que esse momento de pandemia, o lugar que menos tem que ir é o hospital. Então, já comprovamos que nas reservas, eu estou aqui com um extrato de babatimão, que não fica nada na garganta nem no pulmão, e que várias pessoas já se curaram, inclusive com úlcera, com outras inflamações internas, com próstata, né? Câncer do útero. Então, várias informações se dá apenas no babatimão é ótimo. A gente precisa se reconectar, né? Quando a gente fala que não vá na cesárea, hoje deu um dado na televisão, por exemplo, no jornal, que os dados eles não batem. Então, eles estão omitindo. Se nós já temos tantos mortos indígenas, eles estão dizendo que é menos. Né? Eles estão boicotando as informações, porque o Estado não quer assumir a responsabilidade de que isso é um genocídio. E isso é um genocídio orquestrado. E a bancada ruralista e a bancada evangélica está por trás de tudo isso. Né? A gente está vendo aí que algumas pessoas, por exemplo, não está sendo contado nesse número de vítimas. Isso é muito grave. Isso Sim. é muito grave. Isso faz as pessoas A subnotificação. A gente não está sendo atingido. Muito pelo contrário. O Estado está omitindo informação. Uma coisa que a gente precisa fazer, além de replantar, de reflorestar a nossa mata, mas é também a mata ciliar. Plantar perto dos rios. Mata ciliar. Renovar, né? E aquelas ervas que se planta perto ali, que nascem as algas e tudo mais, aquilo ali são os nutrientes do nosso rio. Nossa água é uma água vermelha. É uma água que tem refúgio, é uma água que tem vários nutrientes. E muitos anos as pessoas vinham se banhar para se curar. Então, assim, essa pandemia que está tendo agora, nós já tivemos há séculos lá. Lá nos anos 30, no final dos anos 20, nós sofremos essa pandemia, onde o povo de Ilhéus vinha se banhar nas nossas águas e as roupas infectadas, eles davam para os indígenas daqui. E muitos morreram nessa época. Então, a gente já está acostumado com a pandemia, né? H1N1, a Zika, né? A dengue, tudo que vem aí vem de proposital para atingir as minorias, que eles acham que nós somos as minorias e nós somos as maioria. Né? Se o povo começar a boicotar, e isso é um grande exemplo, boicotar. Né? Quando eu não compro farinha de trigo, eu estou boicotando. O boicote. Eu estou boicotando. Se eu não como aquele chip, aquele negócio lá que as crianças gostam, que o Estado manda para a escola, né? Chocolatado, biscoito recheado, todas essas porcarias a gente está boicotando. E o boicote é o primeiro para a população brasileira começar a tirar esse mercado da nossa casa, tirar o veneno da mesa. Sim, então, através a incidência dentro das escolas públicas, das escolas... agora a gente sabe que em algumas cidades não se pode mais vender refrigerante, salgadinho, essas coisas na escola. Quando é o Estado que fornece essa merenda, a população tem quase ou zero controle do que é servido para nossas crianças nas escolas. Então, quando a gente consegue ter uma incidência maior de saber a origem desse alimento, o que esses meninos, o que essas crianças em fase de crescimento estão comendo, isso faz total diferença na formação desse indivíduo, né? Então, quando você me traz esse número de estudantes que já têm as práticas tradicionais e a alimentação saudável integrada no seu corpo físico, mental e espiritual, a gente entende que está sendo formada uma geração de guerreiros e guerreiras para frente, que vão seguir com o legado do povo tupinambá. Isso é maravilhoso. E eu quero que esse seja um exemplo para todas as demais etnias do país inteiro e do mundo, né? Temos indígenas no mundo inteiro. Porque a gente sabe que com a destruição da Mãe Terra, a gente ter alimento de qualidade vai ser cada vez mais difícil.
sempre depois de uma grande crise mundial, a primeira coisa que se sente é a questão alimentar. Então, depois da Primeira e Segunda Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial também houve uma escassez enorme e tiveram muita contaminação de solo e água por causa das armas, né? Muito pesada, aquele ódio todo e armas atômicas. E a gente entende que o solo contaminado, a água contaminada e o clima mudando, porque a Mãe Terra, o aquecimento global é uma realidade, a gente ter o alimento é ter a garantia de vida, é a única salvação que a gente tem, Parenta. Se desculpa meu desespero, mas a gente precisa. A gente precisa poder plantar a nossa comida. A gente precisa poder plantar o nosso remédio. Senão não tem autonomia possível. Não tem bem viver possível. É isso mesmo. E quando a gente está falando de escola, você falou aí de criar os guerreiros. A gente também se depara com professores que também não quer seguir porque o Estado está mandando, né? E a prática tem que partir também desse educador indígena. Ele não está na escola só porque ele é indígena, não. Ele está na escola porque ele tem que ser pai, ele tem que ser mãe, ele tem que pensar no alimento para essa criança, o alimento que fortaleça a cultura também, né? Que essa criança tenha um contato desde cedo. Mas criança, adolescente, é tudo a mesma coisa em qualquer cultura. Se a gente não está no pé, se a gente não orienta, ele também vai seguir um outro caminho, né? Ele também vai seguir essa alimentação que não é importante para o seu organismo. Então, a criança, ela tem que ter esse contato logo cedo com aquilo que precisa se fortalecer, como cálcios natural, comer muita coisa verde, comer muito couve, comer muita salada. E aí, infelizmente, as pessoas estão acostumadas a comer muita carne. E essa carne fortalece o agronegócio. Essa carne que vem desse boi aí, desse povo que tem essas roças e do agronegócio, e que também cria essas boiadas, essa carne tem muito veneno. O boicote também tem que começar aí, nesse alimento. Você quer comer uma carne? Então vai caçar a sua carne, vai caçar. Vai pescar. Esse alimento é diferente. Quer comer uma galinha? Come a galinha caipira. A galinha caipira. Né? Ajude também, porque isso é uma cadeia solidária, uma rede solidária, que a gente também se dá no campo. Então, se a gente começa entre nós mesmos, consumir alimento que o próprio parente faz, né? O animal, seja ave, seja peixe, que o próprio parente traz para a gente, nós estamos também nos nutrindo. Caranguejo. Mas também nós estamos ajudando economicamente a ter a soberania. Né? A sustentabilidade dos povos não é de agora. Nós resistimos há mais de 500 anos. Então, como é que a gente resiste há mais de 500 anos e é considerado minoria inferior, sem qualidade? Muito pelo contrário, nós somos um exemplo. Né? Nós conseguimos, com nossas práticas, adiar, como diz o Ayrton Krenak, adiar o fim do mundo, adiar essa morte, né? Pode-se dizer que ela é antecipada por comer aquilo que não se deve, por fazer as práticas erradas. Então, assim, se a gente começa a se conectar com essa força que está dentro da gente, né? Eu digo para as mulheres que elas têm tanta força, nós somos as guardiães das sementes. Nós distribuímos a vida. Sim, nós somos guardiãs de sementes. Né? Então, se a gente é guardião da semente, a gente está aí produzindo alimento para a vida, salvando a vida. Né? Tem muita significação nesse momento. Quando você fala das ervas, você não pode tirar o contexto de terra, do território e de saúde. Então, não existe uma coisa nas caixinhas. Nós estamos na interdisciplinaridade, nós estamos na interculturalidade. E esse momento deveria ser o momento de dar uma aula para todas as pessoas que estão fora e que não sabem fazer. Uma aula, por exemplo, usando apenas um galinho verde, usando apenas a semente. Sim. E eu posso falar na escola, por exemplo, de território, de saúde, posso falar de educação, posso falar de povos, posso falar da terra, eu posso falar da vida.
Eu posso falar da cosmologia a partir do ponto de vista meu, da minha vivência, e chegar essa cosmologia a igualar outros povos, que a gente vive a mesma coisa em territórios diferentes, né? Sim. Então, é trazido dessa E, forma Guerreiro, você falou... interdisciplinar para dentro da sala de aula. Esse é o meu desafio enquanto educadora, enquanto formadora. E não é fácil para mim também, nem com os povos indígenas, nem com os professores indígenas. Mas a gente vai, né, tentando, como o Beija-Flor, pousando aqui, ali, fazendo a nossa parte, e a gente consegue, né, um mínimo de pessoas que abraça. E se uma pessoa já faz uma prática, ela multiplica para 10, esses 10 são mais 10, e logo, logo a gente vai conseguir fazer uma cadeia, né, de uma rede de alimentação solidária e fazer uma boa troca. Eu acho que é importante também, nessa rede solidária, a gente trocar com outras pessoas. A gente trazer pessoas para a nossa rede e também levar o nosso conhecimento para elas. A gente está no momento crucial, né, da pandemia, onde as pessoas não sabem mais nem o que fazer, porque está tudo fechado. Mesmo assim, elas vão para a rua. Fazer o quê, se não tem necessidade? Passar o quê? Uhum. A gente vai na rua quando precisa, por exemplo, entregar as medicinas, que as pessoas têm pedido, solicitado, então a gente vai no correio, coloca lá no Sedex para chegar mais seguro. Uhum. É a única forma que a gente faz para ir no centro da cidade, né? Quando precisa de Evitando ao máximo, né? Tem que ser o mínimo, né? Escolher um dia para fazer uma lista de coisas, fazer um monte de coisa lá um dia só, para não ter que ir todos os dias, né? Então, assim, esse cuidado é um cuidado não só para mim, é um cuidado para o outro também. Eu prefiro agora estar numa live conversando com você e com outras pessoas do que estar batendo perna. Tem pessoas que dizem, estou de tédio, estou em casa, aí procura fazer coisas que não tem nada a ver. Aqui, por exemplo, inaugurou uma ponte agora, de domingo para segunda-feira, inaugurou uma ponte nova. Essa ponte aí ó, vem torrando a paciência do ilhéense há muitos anos. Entra dinheiro, sai dinheiro, prefeito entra, rouba, outro entra, rouba, outro entra, rouba. Esse agora começou até bater o martelo. E as pessoas aglomeraram para ir ver uma ponte que todo mundo já tinha visto. Que do outro lado, andando no capital, dá para ver a ponte. Eles se aglomeraram, inclusive eu acredito. O prefeito estava positivo para coronavírus. E ele estava lá, e ele foi conversando com o governador da Bahia. Essas pessoas não estão preocupadas com as pessoas, não. Eles estão preocupados em fazer lobby, em fazer o nome deles crescer politicamente. E a gente precisa quebrar isso. Então, parente, quero aproveitar esse seu gancho e te fazer uma pergunta. Parenta, quero te fazer uma pergunta. Você acha que comer é um ato político? Com certeza. Tudo que está na mesa é político. Tudo que a gente faz é político. Se você vai no banheiro, precisa de papel higiênico, isso é política. Se você tem que comer alguma coisa saudável, e aí as pessoas falam, mas o orgânico é mais caro. Porque o açúcar branco é mais barato do que o açúcar mascavo, do que o açúcar demerara, do que o mel. Sim, é mais caro, mas você tem que pensar na sua vida, na sua saúde, né? Aí, se você não pensa dessa forma, você está contribuindo com o agronegócio, você está contribuindo para essa política suja, né? Esse povo que está sempre aí falando e todo dia é um escândalo e ninguém faz nada, né? Em plena pandemia, a gente não pode sair para se manifestar. Esse é o momento de manifestar e fazer um fora Bolsonaro bem grande e colocar ele à força para fora. Porque nós, enquanto povo, a gente conseguia entrar naquele Senado lá e tirar aquele povo tudo. Mas o que acontece? Ele coloca as Forças Armadas para enfrentar. E agora o povo não tem coragem de ir porque a pandemia não deixa sair de casa. Então a gente está tentando orientar as pessoas pelas lives, falando para as pessoas que tudo é orquestrado, mas contrário a gente, para punir a gente, para dizimar a gente. A gente precisa dar um basta. Tudo. Se eu pego numa caneta para escrever, tudo isso é política. Porque antes, e aí tem outra coisa importante, antes dessa política vem também o conhecimento. Nós temos o conhecimento, nós produzimos o conhecimento. E isso não é colocado lá, porque para se fazer qualquer remédio hoje nessas farmácias, eles precisaram pesquisar nas nossas matas. Eles precisaram pesquisar com os mais velhos, e muitos deles queriam usar o nosso trabalho
a nossa reserva para patentear. Isso é política ou não é política? É política. Então, tudo que a gente faz, infelizmente, está movido à política. E há aqueles, como você, que tem coragem de falar, mas tem outros que ficam calados e têm medo. E o medo está fazendo as pessoas a se calarem. Né? Agente de saúde que está sendo ameaçado de morte. Professores que não podem falar da verdade. Tem que estar reproduzindo que o Brasil foi descoberto. Esquece de falar da invasão. Então, tem uma série de datas comemorativas que a gente precisa tirar do nosso calendário. Para que comemorar do índio, por exemplo? A gente não tem que falar sobre isso. A gente não tem que fortalecer essas práticas e esses calendários que não nos dizem. Nosso calendário é a Lua. Nosso calendário é regido pela Lua, pelas fases da Lua. É com ela que a gente planta, é com ela que a gente cuida da terra, é com ela que a gente colhe e é com ela que a gente vai deitar e agradece pelo alimento do dia, pelo dia seguinte, e assim vai. Então, assim, o nosso ritual começa sempre saudando a Lua, Jaci, e a gente esquece, em algum momento a gente esquece que nós fazemos parte de um todo. Eu sou uma películazinha, uma partículazinha, como um grão de areia, né? De um todo conectado. Que é o universo da cosmologia indígena. E é quando a gente desconecta, a gente perde a autonomia, perde a individualidade, no sentido de sermos pessoas únicas e fazendo parte de um todo complexo. Quando a gente desconecta, a gente adoece, né? A gente adoece. Então, eu acredito que essa grande situação que a gente está vivendo em nível mundial é uma grande desconexão do ser humano com a Mãe Terra, trazendo esse adoecimento todo. E nessa oportunidade de autonomia alimentar, eu vejo muito a saída, Parenta. Autonomia alimentar, segurança alimentar, acredito que essa é a saída para a pós-pandemia, é a saída para nós, povos indígenas, essa reconexão com a Mãe Terra, essa reconexão com o sagrado, com o nutrir-se, tanto espiritualmente, quanto fisicamente, quanto emocionalmente, permitir-se ser nutrido também. Então, essa reconexão que a gente vai passando agora, nesse pós-pandemia, com a autonomia alimentar, plantar, vamos plantar sim, vamos plantar para a gente ter, vamos plantar para a gente comer. A gente tem, infelizmente, 30% do solo do mundo já está contaminado. Se não é os povos indígenas protegendo essa terra, a gente não tinha só 30% contaminado, não. A gente já teria mais de 90% do solo do mundo contaminado. 30% já é muito. Sendo que a gente tem ainda aí país inteiro e populações inteiras, como 795 milhões de pessoas em 2016 morreram de fome. Nós não estamos falando de uma grande guerra, nós estamos falando de 2016. Então, quer dizer, não tem autonomia alimentar, não tem soberania alimentar, não tem vida. Para a pós-pandemia, guerreira, que a gente daqui a pouco vamos encerrar aqui, mas eu queria que você desse um conselho para todo ser humano, indígena, não indígena, homem, mulher, toda a população LGBT, todo ser que respira, para não faltar ninguém. Como que a gente pode assumir as rédeas dessa autonomia alimentar e sair dessa pós-pandemia ensinando o mundo quem somos nós, povos indígenas? É muito difícil fazer julgamento, né? Eu acho que não é bom fazer julgamento. Mas eu acho que o boicote é o primeiro passo para esse povo fora das aldeias, que está aí desconectado, começar a pensar no que ele vai levar para casa. Não levar o veneno para casa, boicotar esses mercados que estão vendendo coisas transgênicas. Tem um T bem grande, eles fazem questão de colocar o T. Tem um T bem grande. Mesmo assim as pessoas ainda contam. Então o boicote é um passo. Reflorestar é outro passo. Reflorestar as matas ciliares, principalmente, próximo dos rios. Tem terras que parecia que está como é que fala? Sem produção. Improdutiva. Mas pessoas conseguiram. E aí eu vou lembrar aqui um saudoso companheiro Jafra, que ele já se encantou. Ele fez essa experiência de conviver com a permacultura, com tudo que era vivo próximo dele, inclusive as formigas. Ele
dizia que as formigas abriam caminho para a casa dele, abria caminho para a luz, abria caminho para a mata. E ela tem toda uma experiência de luta coletiva. Então, ele trazia as formigas no cantinho da casa dele ali, cuidando para que ela sempre ficasse ali, mostrando para ele que ele precisava avançar. Né? Aqui também nós temos a Teia dos Povos, que é um movimento que a gente faz parte, né? Os povos aqui do sul da Bahia. E aí tem também o assentamento Terra Vista, onde o companheiro Joelson também tinha uma terra improdutiva, e ele junto com o mutirão, né, com a turma que ele tem, que na época ele fazia esse trabalho de revitalizar essa terra. Se você vê essa terra hoje, você não acredita a foto anterior, o antes e o depois. Então, assim, são pessoas que mostraram que é possível. Então, se é possível para eles... É possível. Então, eu queria dizer, em primeiro lugar, também, revitalizar essa terra, trazer vida e replantar, que respeite os povos indígenas, que respeite nossas práticas e que se juntem a nós. Nós estamos num momento onde precisamos dar as mãos. Né? Se nós passamos por uma pandemia, sobrevivemos a ela, nós vamos sobreviver a essa também. E nós temos essa cura. Nós temos essa cura. Então, a gente não precisa ir para o hospital para curar coronavírus. A gente está aqui no território onde tudo dá. Então, se essa terra é sagrada, ela certamente tem a cura. E eu preciso confiar. Preciso confiar. E que vocês também se juntem a nós. E que respeite os nossos anciões, respeite as pessoas também que já se foram. E dar as mãos nesse momento é ser solidário. É estar nesse festival. É abraçar o ponto de cultura. É dizer para eles, estou junto com vocês, a gente vai contribuir com vocês. Porque aqui na nossa aldeia nós não temos nenhum infectado. Mas no nosso território tem 8 aldeias infectadas. Então a gente precisa não deixar chegar aqui e ajudar essas pessoas a não sair de casa para que elas continuem sem essa infecção. Então, a gente continue se protegendo. Nesse momento, resistindo, fazendo trabalho de casa, né? Como posso dizer assim, sabe aquele blá 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 que enche todo dia? Mas a gente tem que ter um trato toda hora. E a gente não é a gente, né? Então, queria agradecer esse momento. Guerreira, antes, né? Não vamos terminar agora, não, porque hoje é o Dia Nacional. Não, mas nós temos um tempinho. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Preconceito Racial. Né? A gente poderia chamar de Dia Nacional de Combate ao Racismo, mas esse não é o nome correto, né, que eles deram. E a gente, enquanto indígena, sofre racismo. E as pessoas não entendem isso. E acham que a questão do racismo no Brasil fica muito restrito à luta do povo negro e o branco. Quando a gente diz que sofre racismo, Parenta, o que você pode me falar disso? A gente está falando que tudo está interligado, então a autonomia, a nossa própria forma de estar no mundo, né? A nossa cor da pele, a nossa cultura. Como que você vê isso, Guerreiro? Eu ouvi ontem de uma pessoa que, inclusive, eu considero assim, dizer assim, eu não acho certo que os índios tenham cotas, eu não acho certo que os negros tenham cota. Né? Até explicar para ela essa luta, aí ia demorar muito. Mas nós sofremos racismo, sim, com pessoas bem próximas da gente. Né? A gente está pintado, né? A gente dá cara para pintar, assim, e a gente começa a perceber que as pessoas olham diferente. Né? A gente já teve situações, por exemplo, aqui no aeroporto de Ilhéus, já teve uma campanha fora do Tupinambá, diga não às terras indígenas. Né? E esse diga não, eles fizeram um acampamento no aeroporto porque a gente tinha que viajar muito, né, de avião, numa época aí que a gente estava sempre nesse embate político em Brasília. Então, assim, eu entrei no aeroporto sozinha e eu estava com lenço, com a blusa de manga, porque faz frio, né? Então, cobri toda a minha pintura, não estava nada aparecendo. Então, não pintei o rosto, deixei o urucu para pintar lá. Mas, dentro do avião, eu ouvi um homem dizer, que estava do meu lado, ele falava assim, agora eu quero ver esses falsos índios dizer que é índio, porque a Força Nacional estava acabando de chegar num avião bem grande, aquele jumbo preto, né? E eu estava ali quietinha, não podia falar nada, porque eu estava ali, eu não ia dizer, eu estava sozinha. Então, assim, mas a gente percebe que as pessoas se afastam da gente quando a gente está pintado. Teve até uma mulher que chegou perto de mim e falou assim, Jesus te ama.
Tipo assim, tá no lugar errado. E eu falei, ele ama a senhora também. Ele ama a senhora também. Te amo também. Contra racismo nas universidades, nos espaços que deveriam ser coletivos, nos espaços que a gente tem que estar mostrando nossa fala, né? O nosso lugar de fala. A gente contra racismo. Nós temos um curso de licenciatura intercultural, onde nós criamos mesmo essa proposta curricular, onde a universidade, a UNEB, abraçou. E nós temos um curso só para professores indígenas. E numa palestra que eu estava fazendo na universidade aqui, privada, um rapaz perguntou, você não acha que deveria ter cotas para a gente também que não é índio, para aprender um pouco da cultura de vocês? Eu falei, não acho. E quantas universidades o Brasil tem que você pode acessar? Sim. Agora eu vou te dizer, quantas tem indígena aqui? Nenhuma. Então nós temos apenas um curso dentro da universidade, não é toda a universidade, é um curso. Então se a gente abre para você, a gente está deixando a vaga do índio. É isso que vocês têm que compreender. A nossa vaga foi conquistada por nós, foi uma luta coletiva. Sim. Aí ele falou, isso é racismo de vocês. Eu falei, isso não é racismo. Isso não é racismo, isso é luta. E o Estado brasileiro, ele está em débito com nós. Ele está em débito com os povos indígenas. Um débito de reparação de mais de 500 anos. Só em 2009 foi que nós tivemos a primeira conferência de educação indígena. A primeira conferência. Existe várias conferências para tudo, para saúde, para meio ambiente, tudo que gera dinheiro. Mas para a educação, e principalmente para a educação indígena, foi a primeira em 2009. E a gente demorou para acontecer. Muito atrasado para poder a gente se organizar. Inclusive, né, como a gente estava falando dessa problemática também do agronegócio, que tem eles têm esse lobby forte em Brasília, né? A gente tem aí essa bancada do boi, da bala e da Bíblia, e eles têm feito com que a nossa população tenda a se sentir recuada, recolhida, mas eu acredito que esse momento que a gente tem dado essa resposta de autonomia, essa resposta de soberania alimentar, de autonomia alimentar, autonomia também na fala, na nossa colocação, como a gente falou, comer é um ato político, então a gente pode começar pelos boicotes, sim, a gente tem que começar a plantar no nosso pequeno quintal também, quem não tem grandes extensões de terra, quem puder voltar para o território tradicional, estar na terra, se conectar com a terra, esse é o momento que a gente vai poder, né, como eu já falei aqui antes, né, 30% do solo da terra está contaminado, então que a gente puder de proteger, que a gente puder de cuidar da mãe terra, a gente vai receber muito mais em troca, né? E é um sentido daquilo que eu até comento muito, não é uma questão mercantilista, não é uma coisa de culpa, você me deve, então você me paga, não. É muito mais de uma solidariedade que é criada de entender que vivemos numa casa comum. Existe um planeta só, para os povos indígenas e para o não índio. Se o não índio não quiser aprender conosco, como se alimentar, como manter a água, o clima, o solo, o direito básico, né, do acesso à alimentação, à educação, uma vida de qualidade em Anderecó, nosso bem viver, que ele não viva, mas a gente vai tentar construir o máximo que a gente conseguir. A gente vai lutar o máximo por isso, por essa soberania, por essa autonomia dos povos. Então, nesse momento pós-pandemia, né, pós-guerra, que eu acredito que a gente tem o mesmo choque, né, enquanto humanidade, é que a gente sai maior, é que a gente sai melhor, é que a gente sai cada vez mais independente, porque nem era para nós estarmos recebendo cesta básica, sabe, brigando para que a FUNAI dê cesta básica. Era para a gente estar alimentando a população brasileira, com o que a gente sabe de conhecimento, com o que a gente tem de manejo de semente, de todo o conhecimento ancestral que nós carregamos, né? Não era para a gente estar nessa posição. Por isso que comer também é um ato político, eu concordo e reforço mais uma vez, porque quando a gente come e planta, e quando a gente escolhe as coisas certas, quando tem que consumir de fora, quando a gente faz trocas entre os parentes, eu acho isso maravilhoso, as trocas, né? Às vezes é uma troca com uma semente, às vezes troca um artesanato, uma arte.
essas trocas que a gente faz entre os povos também, isso nos fortalece demais, guerreiro. Isso é muita riqueza. Mais de 25 mil pés de abacaxi, e tem uma outra aldeia que tem muito mais mandioca do que aqui. Aqui também tem muito, então a gente faz essa troca. Então a gente leva um carro cheio de mudas, né? Pelo menos 5 mil, 10 mil mudas para eles, e aí eles mandam para a gente essa mandioca que eles têm lá. Para diversificar, nós temos um tipo... Para diversificar. Isso é muito fortalecedor. Isso é muito Sim. fortalecedor e mostra um caminho, que nós estamos no caminho, que as pessoas precisam fazer deles um exemplo, né? Essa troca que as pessoas não compreendem, essa troca que não gera somente recursos, mas que a gente pode ajudar o outro de outra forma, né? Então, algumas pessoas contribuem com a comunidade, a gente doa artesanato, né? E vai doando aquilo que a gente pode dar, vai doando a medicina, vai falando de conhecimento, vai tirando dúvidas, e vai juntos somando para que essa pessoa também adquira o conhecimento que ela também não tem. E orientar a plantar, e orientar a colher, e orientar como se orientar pela lua, direcionar pela lua, né? Então, assim, a gente tem momentos muito ricos, muito fortes, que deveria ser realmente um exemplo para adiar esse fim de mundo, para adiar mais morte, para que a gente não tenha mais morte, né? Então, dizendo assim também que esses dados que me preocupam, isso também é algo pensado. Isso é política, uma política genocida, né? Então a gente está falando aqui de é uma política genocida, de fortalecimento espiritual. Aí vem o governo e fala, não, deixa eles sem. Mas é um direito que a gente tem. E esse direito eles não podem tirar. Eles podem até tentar nos calar. Mas como diz o ancião, enquanto houver um índio, né, essa luta continua. E a gente precisa confiar mais no outro. Sim. É porque a gente perdeu a confiança, porque a invenção do Brasil se deu na quebra da confiança, né? Nós recebemos aqui no nosso litoral os invasores como quem recebe bons amigos e fomos atraiçoados, né? E recuperar a confiança é fundamental, guerreiro. Eu acho que as suas palavras, assim, ecoam forte na minha mente, no meu coração. A gente precisa recuperar a confiança. A gente precisa recuperar a confiança em nós mesmos, a confiança na nossa cultura, na nossa forma de ver o mundo, uns nos outros. A gente recuperar a nossa confiança, porque a gente vai precisar ser um exemplo de reconstrução de planeta. E eu acredito que esse exemplo, essa reconstrução cairá sobre os povos indígenas, sobre aqueles que têm essa conexão com a Grande Mãe. Guerreiro, eu quero te pedir para você fazer cantar um toante para nós. Você pode? Aí depois porque aí depois eu encerro com um. Tá bom. Antes de fazer o toante, eu queria só registrar nossas irmãs na mesa, né? Dessa linda mandala de ervas. Tabaco rezado e cantado com a irmã das avós. Cada uma está dialogando com a gente. Cada uma está informando para que ela está aqui, por que ela existe, né, na nossa vida. Então, aqui no centro, eu tenho a Arruda, que é a pureza, a limpeza profunda. A Arruda que a gente faz assim a vaporização na mulher, né, para fortalecer mesmo a sua ancestralidade, curar sua ancestralidade. A gente tem que pensar que as mulheres indígenas e negras nesse país, nessa invasão, sofreu muito abuso, e esse abuso causou danos. E esse dano gerou várias violências que até hoje estão intrínsecas no corpo de algumas mulheres. E essa planta aqui, a Arruda, ela faz essa cura da ancestralidade. Curar as mulheres que nos antecederam, nossas avós, nossas avós, né, que sofreram esses abusos. Então, a gente vai curando hoje. Tem a possibilidade de fazer isso. Aí, aqui ao redor, nós temos a calêndula, essa florzinha amarelinha, que ela abraça aqui a Arruda, mas ela cuida das inflamações uterinas, ela cuida desse profundo que existe nos úteros das mulheres, o mioma, né? Também pode fazer vaporização, pode fazer o chá.
E a arruda toma um banho de descarrego que limpa tudo, nada, tira o peso dos nossos ombros. Né? São todas elas muito sagradas. E aqui tem o alecrim ao redor da calêndula. Esse alecrim, ele vai saudar a criança interior dentro de você. É a erva da criança. Aquela criança que sofreu bullying, aquela criança que não conseguiu, ainda hoje, adulta, se reerguer porque sofreu muito esses abusos, porque não foi compreendida enquanto criança, ou porque não conseguiu viver esse momento criança, porque tinha muitos irmãos, tinha que cuidar, tinha que ser mãe também. Então, essa criança é trabalhada com esse banho de arruda, ou com esse banho de alecrim e com o chá de alecrim. Saudar a criança dentro de você, trazer alegria para a sua vida, saudar a vida. Ao redor da alecrim, eu tenho aqui a Marcela, que pode ser também a camomila. A Marcela é um calmante natural, ajuda a dormir, antidepressiva, e também pode colocar num travesseiro para crianças que têm insônia, começar a dormir melhor. Então, a Marcela, que abraça aqui o alecrim, vem logo depois da criança, para acalmar essa criança, para dormir essa criança, para trazer alegria para essa criança. Aí, ao redor da Marcela, eu tenho aqui alfazema. Alfazema lilazinha, que parece lavandinha. Nossa, o cheiro... Lavandinha. Essa alfazema, que chama também de alfazema e chama de lavanda também, essa alfazema vai fazer uma limpeza externa no ambiente, no campo áurico. Você toma um banho dela e você vai ficar protegido para andar na rua, para receber pessoas que você não está querendo ver, mas quando ela chega, aquela energia pesada. Então, a lavanda e a alfazema faz esse campo áurico em você, protegido das energias. Cria um campo, né? Uhum. Um campo, né? Para você ficar protegido. E aqui ao redor da alfazema tem uma sálvia. A sálvia, como o alecrim, você pode colocar no alimento, né? Temperar, fazer uma comida gostosa, mas a sálvia ela vai harmonizar você por dentro, vai cuidar da sua energia de dentro. Você vai se fortalecer, sentir seus pés no chão, sentir a terra, sentir que está em pé, sentir que nada pode te derrubar, porque você está aterrado. Então, essa sálvia é para te manter com a sua energia, mente, corpo e espírito harmonizado e em pé nessa terra. Agradecendo mesmo a terra por todas essas ervas. E ao redor de todas elas, abraçando aqui, tem a ancestralidade, a conexão ancestral, que é o tabaco. Então, o tabaco vem aqui abraçando todas as ervas e fazendo dele uma sagrada para a gente se fortalecer espiritualmente. Então, quando eu misturo ela aqui, eu vou colocar depois dentro do meu cachimbo e a gente vai poder utilizar. Então, vou inclusive fazer esse momento, que é um momento que as crianças adoram, que é trazer esse momento lúdico, onde as crianças gostam de meter a mão, e de misturar, e de sentir que a terra está aqui. Muito viva. Muito conectado. Abraçar com o tabaco é abraçar a sua avó, é trazer a memória da sua avó, como ela se conectava com o seu sagrado, como ela se limpava e como ela usava o tabaco de forma medicinal. A gente precisa levar isso para as pessoas, porque as pessoas perderem. Aqui você pode fazer o chá, e eu posso dizer que eu já tive dor de estômago, que usei essa mistura como chá, que me aliviou. Você pode fazer a vaporização, você pode colocar ela dentro de um incensário com brasas e defumar a sua casa, limpar, se limpar também. E você pode também usar aqui. Pegar aqui, colocar aqui diretamente, já fazer uma fumaça. É muita força, Bareta. É muita força sagrada. É muita cura. A mãe Terra, a grande mãe, ela é abundante no seu amor, na sua providência de remédio, de alimento. Ela nunca cessa, ela nunca é mesquinha, né? Guerreira.
vai encerrar agora, vou pedir para você cantar enquanto você acende o seu xanduca, seu cachimbo.